pessoal, tudo bem? Primeiro vídeo de História do Direito de 2021 e aproveito para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que esse ano vamos ter muitos vídeos de História do Direito, Direitos Humanos, Direito Internacional. Então espero que vocês curtam, se inscrevam no canal e deixem nos comentários sugestões de temas que vocês queiram ver por aqui. Bom, e para começar os conteúdos de História do Direito, nós vamos falar sobre História do Brasil, Brasil Colônia. Lembrando que no vídeo anterior de História do Direito a gente falou sobre Conquista da América e um debate bem importante dentro da história dos direitos humanos, um debate histórico que é o debate de Valladolid. Se você não assistiu, segue aqui o link para você conferir esse vídeo também. Bom, então, partindo da Conquista da América, a gente chega na história do Brasil e vamos falar do período do Brasil colônia. Bom, com a chegada dos europeus à América, nós vamos ter também a chegada dos portugueses aqui em território brasileiro em 1500. Agora, é bem importante falar que do período de 1500 a 1530, a gente diz que o Brasil viveu uma história de pré-colonização. Por quê? Nesses primeiros 30 anos, Portugal não colonizou o Brasil imediatamente, né? Nesse período, o que aconteceu foi que havia uma relação bilateral de dependência em que somente Portugal se beneficiava. O que acontecia? Bom, Portugal, né, diferente de outros países aqui da América Latina, não encontrou de cara metais preciosos, ouro, prata no Brasil, como aconteceu, por exemplo, no Peru, no México, e aí a colonização foi muito mais intensa e muito mais violenta. Os portugueses no Brasil não encontraram metais preciosos de cara e por isso, então, eles tiveram menos interesse, né, em ocupar e colonizar o Brasil de início. O que eles encontraram aqui, na verdade, foram algumas coisas que eles poderiam explorar, como, por exemplo, o pau-brasil. Né? Então, nesses 30 primeiros anos, chamados de fase pré-colonial, não havia aqui no Brasil, não foi instaurado aqui no Brasil nenhum tipo de sistema político, social, cultural, né? E o que havia aqui sim era a exploração do pau-brasil, que era monopólio da coroa portuguesa. Então, mas Portugal também não queria investir muito dinheiro, né? Gastar dinheiro vindo para cá para explorar o pau-brasil. Então, o que os portugueses fizeram? Cederam o direito de explorar o pau-brasil aqui no Brasil, né, de vir aqui, retirar a madeira e levar para Portugal, para alguns particulares que tinham dinheiro, através de um documento, então, que cedia a esses particulares o direito de explorar o pau-brasil e, ao mesmo tempo, eles tinham algumas obrigações e tinham que repassar a parte do valor para a coroa portuguesa. Um desses portugueses que veio para cá nesse período pré-colonial explorar o pau-brasil foi o famoso Fernando de Noronha, que por isso a gente tem uma ilha chamada Fernando de Noronha, que nada mais é que uma homenagem a esse primeiro português, né, que tinha grana e veio para cá explorar o pau-brasil. Mas alguma coisa muda em 1530 que faz com que o Brasil deixe de ser um Brasil pré-colonial e passe a ser uma colônia, né? Então, ou seja, passa a se estabelecer aqui algum tipo de estrutura política, social e cultural. O que vai acontecer em 1530? Bom, primeiro que o comércio com as Índias já não estava mais sendo muito lucrativo para os portugueses, já estava dando prejuízo. Lembra que tinha toda aquela história de que, na verdade, os portugueses queriam contornar a África para chegar às Índias e acabaram chegando no Brasil, né? Então, um pouco isso, né? Eles tinham muito interesse no comércio com as Índias, faziam comércio com as Índias, mas nesse período começou a gerar prejuízos. Além disso, eles precisavam assegurar as posses dessa nova terra. Bom, eu chego numa nova terra e eu digo assim, eu encontrei, agora é minha. Tudo bem, mas naquele período vários outros países estavam, né, navegando, buscando novas terras, como por exemplo os holandeses, os espanhóis, depois os franceses.
Enfim, e aí o que acontece com o Brasil? Bom, os portugueses não estão cuidando do seu território. Os holandeses, especialmente, começaram a visitar sistematicamente o Brasil. E aí Portugal, né, pensou, preciso tomar alguma atitude para assegurar as posses sobre essas novas terras. Como que eu asseguro posse? Povoando, né, estabelecendo ali uma estrutura política, social, econômica, né, colocando pessoas para viver ali, produzir, né, e obviamente gerar lucro para a metrópole, que esse é o objetivo da colônia, certo? Mas lembrando, né, pessoal, Portugal não tinha muito interesse em investir aqui, também nem tinha dinheiro, né, eram muitos gastos com a nobreza que já vivia lá em Portugal. Então, qual a forma que os portugueses encontraram para colonizar o Brasil? Através da instauração das famosas capitanias hereditárias, que nada mais é do que uma forma de privatização da colonização, ou seja, vamos ceder de novo, né, àquelas pessoas que têm dinheiro, que têm interesse em explorar essas terras, o direito de fazer isso, né, então por isso que a gente diz que é a privatização. O Estado português deixa, né, de querer ter o controle total, mas ele cede, né, a particulares o direito, né, de explorar essas terras mediante algumas condições. E por que elas são chamadas então de capitanias hereditárias? Porque na verdade o Brasil foi dividido em lotes de terra, que são essas capitanias hereditárias, né? Vou colocar um mapa aqui para vocês verem essa divisão das capitanias hereditárias também. E essas terras, então, elas eram cedidas em usufruto hereditário. Então, por que usufruto? Porque o usufruto ele transfere a posse, mas não a propriedade. A propriedade continuava sendo da coroa portuguesa, mas a posse então passava a ser desse particular, né, e hereditário, porque ele poderia passar de pai para filho. Não poderia vender, porque ele não tinha a propriedade, mas ele poderia então passar de geração em geração. Essas terras, tá? Por isso que elas são chamadas de capitanias hereditárias. Importante, pessoal, né? Quem recebia a posse sobre essas terras era chamado de donatário e ele poderia dividir essas terras em sesmarias, né, com o objetivo de povoar esse território, porque obviamente que só a família do donatário não conseguiria povoar e nem ele sozinho conseguiria controlar todo esse território. Então ele poderia ceder a posse sobre essas sesmarias para colonos, que seriam então pessoas que iriam viver ali e produzir ali mediante o pagamento de tributos, dízimos para o donatário. E claro que ele poderia reservar para si um pedaço de terra que seria então isento de impostos. Então, né, o donatário é quem deveria administrar a capitania hereditária, era ele também quem exercia a justiça dentro da capitania hereditária, né, solucionando os litígios, os conflitos que haviam dentro da capitania, e também cobrava impostos dos colonos que viviam ali, ficando com parte desses impostos e repassando uma parte, então, para a coroa portuguesa. Bom, e eu falei para vocês, né, que os donatários era a figura que exercia a justiça nesse período no Brasil colônia. O que a gente vai ter em termos de direito e documentos jurídicos nesse período? Primeiro, a gente vai ter a carta de doação, que era então o instrumento pelo qual os donatários recebiam a posse sobre a sua capitania hereditária. Depois, a gente vai ter os forais, que vinham junto com essa carta de doação, que indicava, então, quais eram os direitos e os deveres dos donatários, quais eram os seus privilégios. Então, ele era um importante documento jurídico nessa relação, especialmente nessa relação entre os donatários e a coroa portuguesa. E, por fim, existiam, obviamente, as leis de caráter geral, que nada mais eram do que as leis portuguesas que extensivamente vigoravam aqui no Brasil.
Mas as capitanias hereditárias não foi um sistema que deu muito certo para a coroa portuguesa em relação ao Brasil, mas apesar disso deixou marcas profundas que a gente já vai falar em seguida. Mas por que não deu certo esse sistema das capitanias hereditárias, né, não perdurou por muito tempo? Primeiro porque houve uma falta de interesse e também, especialmente, capacidade administrativa dos donatários, porque na verdade eles eram particulares que viviam na Europa, chegam aqui, tem que administrar uma nova terra com um clima diferente, né, todo um sistema diferente, né? A questão também de falta de dinheiro, de falta de recurso, porque era um investimento bastante significativo que precisaria ser feito aqui para estabelecer uma estrutura e colonizar e povoar essas novas terras, né? Então, esses donatários, diante das dificuldades e dos grandes investimentos, acabaram desistindo. Também a questão da defesa dessas terras, a gente já tinha falado, né, que um dos motivos do próprio estabelecimento das capitanias hereditárias era que o Brasil estava sendo sistematicamente visitado por outros países, né, com medo de invasões e disputas dessas terras. Então a questão da defesa era um problema, tanto com relação aos estrangeiros quanto internamente também, porque a gente tem que lembrar que os indígenas não eram aqueles indivíduos pacíficos que aceitaram totalmente a colonização portuguesa, né? Eles lutaram pelas posses das terras, havia conflito entre os estrangeiros e os indígenas, né? E também ainda haviam as questões naturais, né? Então, algumas capitanias hereditárias tinham condições naturais melhores para se desenvolver do que outras e conseguiram explorar melhor os recursos naturais, né? E, enfim, ter um retorno do investimento feito pelos donatários. Então, tudo isso fez com que esse sistema das capitanias hereditárias acabassem falindo e a gente vai entrar numa nova fase que é a chamada do governo geral, mas que não vai ser objeto do vídeo de hoje. Mas, como eu falei para vocês, as capitanias hereditárias elas foram bastante significativas e um marco na história do Brasil e que vai perdurar até hoje, principalmente na questão das terras, né? Então a gente vai ver algumas características ali que surgem nesse contexto e que marcam o Brasil até hoje, né? A primeira foi a opção pela economia açucareira, a produção da cana-de-açúcar e também, como eu falei para vocês, as capitanias hereditárias que deram mais certo foram aquelas que tinham um clima que favorecia esse tipo de economia. E isso gerou uma não diversificação das atividades da produção agrícola no Brasil e principalmente era utilizado a mão de obra escrava, né? E aí vai ter a questão do tráfico de escravos, que foi muito significativo nesse período, a exploração da mão de obra negra nesse período e que perdurou por muito tempo no Brasil também, né? Então, isso faz com que o Brasil tenha uma característica de um modelo de país que seja agroprodutor, né? Com uma economia de produtos não muito diversificados e aí exporta, né? E também a questão da utilização de mão de obra escrava que fez com que a economia também não se modificasse, não houvesse, na verdade, a mão de obra assalariada, que pudesse consumir produtos, desenvolver a questão industrial também. Então, isso são pontos, aspectos que marcam a característica do Brasil até hoje, né? Como um país de grandes latifúndios, de exportador de produtos e bens primários, né? Da agricultura, da pecuária, e ao mesmo tempo que não houve um grande investimento, uma grande industrialização, muito em razão de, por muito tempo, ter se utilizado da mão de obra escrava. Então, pessoal, aqui é importante a gente falar, né, que essas características que vão marcar a colonização do Brasil, elas vão perdurar e tem marcas que a gente pode observar na nossa sociedade até os dias de hoje, porque não houveram grandes rupturas que fizessem com que essas marcas fossem modificadas, né? Então a gente começa com esse sistema de capitanias hereditárias, depois governo geral,
Mas isso vai perdurando e perpassando sem que hajam grandes modificações nas estruturas econômicas e sociais do Brasil. Então, para começar, o Brasil também ele nunca foi visto pela coroa portuguesa como uma verdadeira nação, né? Os portugueses, eles nunca tiveram interesse em colonizar, povoar o Brasil, né? A gente viu que o que houve foi essa privatização, primeiro, da colonização, né? Sempre com interesses de manter, na verdade, o domínio sobre essa terra, mas não efetivamente controlar. Depois, né, a gente pode observar que os meios de produção, né, pertenciam, na verdade, aos colonizadores, né? Então eles vinham para cá, exploravam as terras e levavam as riquezas para a Europa. E também a questão da imposição, né? Foi a cultura portuguesa, né, a europeia, ela foi sendo imposta nessas relações do dia a dia. E com relação ao legado das capitanias hereditárias, eu posso citar 3 características que marcam o Brasil até hoje. Primeiro, que o Brasil é um país de grandes latifúndios. Depois, a gente vai ver que o Brasil é um país em que houve um baixo desenvolvimento industrial, né? E terceiro, a questão de que o Brasil é um país agroexportador. Mas e o que as capitanias hereditárias têm a ver com isso? Bom, vamos falar um pouco sobre cada uma dessas características. Bom, primeiro, com relação à questão dos grandes latifúndios, né? Realmente, as capitanias hereditárias já nos mostram isso como algo originário do processo de colonização, em que o Brasil foi dividido por grandes faixas de terra, né? Que foi cedido, então, para particulares que tinham interesse em investir nessas terras. E acontece que, mesmo depois da colonização, onde o objetivo era levar lucro para a coroa portuguesa, não houveram grandes transformações na estrutura do Brasil, né? Tanto é que a questão da reforma agrária, desses movimentos sem terras, são sempre um aspecto muito significativo dentro da nossa história, né? E de bastante discussão. Então, a gente pode observar que realmente as terras elas ainda se concentram muito na mão de poucas pessoas, né? E especialmente hoje a gente vai ter regiões onde essa concentração é ainda maior, como por exemplo no Mato Grosso, que também são áreas em que não houve um investimento na agricultura, mas principalmente teve, né, um desenvolvimento na questão da pecuária, que isso já vem também desde o Brasil colônia, né? E aí vem um outro aspecto que é o seguinte: no que diz respeito às capitanias hereditárias, eu comentei com vocês que algumas deram mais certo que as outras em relação da questão do clima. E aí a gente vai observar que o Brasil escolheu ser um país de economia açucareira, produzir cana-de-açúcar, né? E isso fez com que se focasse somente na produção dessa atividade, exportando, né, o açúcar, e aí com isso também houve um incentivo à questão do tráfico de escravos, né, e a utilização de mão de obra escrava para essa cultura, né, para esse tipo de produção agrícola, né, e isso fez com que não houvesse uma diversificação tanto na produção de bens primários, mas também uma estagnação econômica a partir do momento em que tu não tem uma mão de obra livre, né, capaz de consumir produtos e que vai incentivar, por exemplo, uma industrialização. Então, já vem a segunda característica, que é a baixa industrialização do Brasil, né, muito em decorrência do fato do Brasil ter sido um país escravagista, sendo inclusive um dos últimos, né, a abolir a mão de obra escrava no mundo, tá? Então isso vai impactar significativamente também as estruturas econômicas do Brasil. E por fim, então, a opção, né, por ser um país agroexportador, que vem também desse período colonial, né, onde o objetivo da colônia era fornecer bens e produtos para a metrópole e gerar lucro para a metrópole, e esse modelo ele continua sendo seguido até os dias e incentivado até os dias de hoje.